Maria, sou missionário Zé Roberto. Eu nunca vi um cara distorcer a patrística, cara. Os caras estudam a patrística católica e não se converte e faz essa salada. Olha só que interessante. Mais um pastor aqui se auto-unge estudioso da patrística, né? A tradição da igreja primitiva ensinava a venerar imagem. Olha só que interessante. A todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Mais uma vez aqui o irmão Edu Moura com você. E dessa vez eu trouxe um assunto um tanto polêmico, assim como os outros também. Eu vou falar sobre as imagens de escultura. Quando se deu a veneração de imagens na igreja? Alguns irmãos têm me feito essa pergunta sobre a veneração de imagens. E entre um deles é o... Olha o que o catecismo diz no parágrafo 2132. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. De fato, a honra prestada à imagem se dirige à honra a quem ela se representa, e que venera uma imagem, venera a realidade nela produzida. A honra prestada à santa imagem é uma veneração repetiosa e não uma adoração que só compete a Deus. O autor do culto não se dirige às imagens como a realidade em si, mas as considera em seu aspecto próprio de uma imagem que nos conduzem a Deus, encarnando, ora, o movimento que se dirige à imagem, enquanto tal não termina nela, mas tende para a realidade que ela representa. Olha só que interessante, cara. O catecismo da igreja ensinando que não pode se adorar a imagem. Aqui é a tradição. Esse cara vai distorcer a patrística, vai distorcer a tradição. As imagens de escultura, a igreja reconheceu que é base bíblica. Olha o templo do rei Salomão, cheio de imagens de escultura. Tanto por dentro e tanto por fora. É essa base e essa analogia. Que interessante, né? Elas eram representações de passagem. De todas as artes cristãs, a mais comum era a do símbolo do peixe. Mas por que o símbolo do peixe? Será que foi porque Jesus ele multiplicou os peixes? Será que foi porque Pedro ele fez uma grande pesca maravilhosa? Não. O símbolo do peixe, ele é o símbolo do cristianismo, era o símbolo do cristianismo na época, porque peixe em grego é ictus ou ictes, que as suas iniciais formariam o acrônimo de Iesu Cristo Tel Huio Soter, que quer dizer Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Outras pinturas, elas eram representações de passagens bíblicas, tais como de um homem como segurando ovelhas no colo, representando Cristo sendo um bom pastor, passagens de Jonas, imagens sobre o batismo, imagens sobre a ceia, imagens sobre a mãe de Jesus ali com o menino Jesus. Então essas imagens, elas eram representações de passagens bíblicas. Os cristãos, eles expressavam as suas crenças através da pintura. Vale ressaltar que o cristianismo ele cresceu dentro de uma cultura greco-romana, e esse povo ele usava muito as pinturas para expressar os seus... Que interessante. Que cristãos são esses que desenharam tudo isso? Os primeiros cristãos, os apóstolos. Olha a primeira imagem encontrada no século III. Ele vai falar aí, mas ele não vai provar nada, né? Diz que leu a patrística, que conhece a patrística, mas não prova na patrística. Ele prova na sua conclusão e sua própria visão. Que é essa imagem de Nossa Senhora com Jesus no colo e Balaão aprontando a estrela, né? Ó, fragmento de um afresco encontrado na Catatumba de Priscila, Roma, no início do século III. A mais antiga imagem da Santíssima Virgem. Esta imagem, entre as mais antigas
da arte cristã apresenta o que é central na fé cristã, o ministério da encarnação do Filho de Deus, nascido da Virgem Maria. À esquerda se vê uma figura de um homem que aponta para uma estrela, que é Balaão, né? Situada acima da Virgem como menino, um profeta, provavelmente Balaão, anunciara que é um astro procedente de Jacó, se torna chefe. Que interessante, cara. Aí você mostra na tradição, você mostra no catecismo, você mostra na Bíblia, você mostra aqui também, ó, lá no século 1 e 2, ó, Santo Inácio, né? Bispo de Antioquia no século 1 e 2, relata seu martírio. Foi escrito de um seus seguidores que acompanham em sua jornada, né? Um discípulo, né? Até o mártir em Roma. Nesse relato vem com a prática da veneração das relíquias e dos santos, se desde os remotos tempos. Quer dizer o quê? Lá no século 3 do cristianismo, olha que ele diz no escrito, Martírio de Santo Inácio de Antioquia, capítulo 6, né? Ele fala que conhece a patrística, apenas nas áreas, eu acho que ele não leu esse versículo, né? Apenas nas partes mais duras de sua relíquias sagradas foram deixadas, as quais foram transportadas para Antioquia e envolta em linho como um tesouro inefável, deixado para a Santa Igreja, pela graça que estava em sua morte. Que interessante, né? Você cata aqui em Atos Apóstolos 19, 1 e 2, 11 e 12, ali você vê a relíquia do lenço do apóstolo Paulo. A tradição mostra, a escritura mostra, e os caras estudam a patrística, os caras estudam a tradição e faz essa salada. Como todos os protestantes, né? Não mostra nada. Os pensamentos para expressar as suas crenças. Então, como o cristianismo cresceu dentro dessa cultura, nada mais natural que os cristãos, que os primeiros cristãos... Cultura pagã, né? Cultura romana, né? Você quer dizer, né? Expressassem as suas crenças através de pintura. Todavia, essas pinturas nunca foram levadas dentro da igreja como objeto de culto e nem se fazia parte da liturgia cristã. E isso é confirmado pela própria patrística. Justino de Roma, no século II... Simples, meu querido. A igreja está sendo estabilizada, está surgindo ainda os sucessores dos apóstolos. Não tinha dogma ainda, não tinha cursilho ainda para confirmar, para dar culto de honra, liberdade, de culto de honra às imagens. Ele vai usar alguns pais da igreja aqui, mas é tudo distorcido. Justino, ele dá uma abordagem, na sua primeira apologia, ele dá uma abordagem de como eram os cultos, de como eram realizados os cultos, de como se dava essa liturgia. E ele vai falar da Santa Ceia, ele vai falar da pregação, ele vai falar da oração, ele vai falar das ofertas que o presbítero recolhia, que o pastor recolhia, que na época era chamado de bispo. Os caras tá nessa de presbítero, né? O cara tem, ó, tem como era pregado, a comunhão, a doutrina, e os caras não se convertem. Qual igreja foi? Católica. Bispo, não presbítero. Presbítero é o termo de pastor aí que vocês usam na igreja de homens, né? Bispo. E dividiu entre os mais necessitados. Ele vai falar dos louvores que eram entoados a Deus. Todavia, em nenhum momento ele fala de orações, de cultos voltados a imagens, seja de pinturas ou seja em escultura. Irineu de Leão, também do século II, ele vai falar na sua obra Contra as Heresias, que os gnósticos, eles tinham o costume de fazer
pintar Jesus, né, de fazer imagens de Jesus, tanto em pinturas como em escultura. E eles honravam essas imagens, e Irineu ainda diz mais, que eles honravam como faziam os pagãos. Ou seja, no tempo de Irineu de Leão, quem fazia esses costumes, quem tinha esses costumes, eram os hereges e não a igreja. Tertuliano também. Claro, meu querido, culto de adoração. Eles não queriam venerar, ele queria adorar as imagens. Claro que os pais da igreja vai ao contrário contra isso, né? Porque as imagens é para cultuar como forma de respeito, de honra, não como forma de adoração, como faziam os hereges. No século II, em sua apologia, ele diz que os cristãos, ele fala, nós recusamos honrar imagens de escultura. E ele diz mais, ele diz que eles mereciam elogios e não repreensões por causa desse comportamento. Outra testemunha do... Engraçado que essa patrística que esse cara leu está totalmente ao contrário. O catecismo diz que foi aprovada a veneração às imagens de escultura, né? E num parágrafo 2132, né? E lá no século I e II, o bispo de Antioquia, Inácio, foi martirizado. E um dos seus servos, um dos seus discípulos, relata o seu martírio. E que se tornou o que o seu martírio? Aí que vê as relíquias do seu martírio, que é. Ele foi martirizado. E foi levado essas relíquias para onde, meu querido? Aonde você leu isso, essa patrística? Lá na patrística Santo Inácio, capítulo 6, você não leu isso? Né? Que interessante, cara. Se você catar 1 Reis, 6 do 22, 35, esse legal, 41, 17, 18, tempo cheio de imagem e escultura, Cristo passeava nesse tempo cheio de imagem e escultura, os apóstolos congregavam nesse tempo cheio de imagem e escultura, o lenço de Paulo curava, que é essa relíquia, né? Os ossos de Eliseu curava. Aqui, ó. Santo Inácio foi bispo da Antioquia no século I e II, ó. É relatado o seu martírio. Que interessante, né, meu? E se você for catar aqui, ó, o Concílio de Nicéia, segundo Concílio de Nicéia, 787, aprovou o culto das imagens. Você não leu isso? Sim, a igreja ali está sendo estabilizada ainda. A igreja não foi oficializada ainda pelo imperador Teodósio. Não foi dado liberdade a culto ainda pelo Constantino. Interessante, né? Os caras tentam mil manobras usando os pais da igreja de uma forma tendenciosa, de uma forma distorcida. Por quê? Para o povo católico ver lá, a igreja católica é a igreja pagã. A igreja primitiva não era assim. Você pode catar todos os patrícios, todos os pais da igreja defenderam a igreja. Morreram e foram martirizados pela essa igreja. É uma igreja protestante? Não. Essas igrejas, por isso que nós católicos veneramos as relíquias que são dos mártires, que deram a vida pela igreja, como por exemplo São Pedro e São Paulo, e foram martirizados ali em Roma, naquela Roma pagã que você disse, que é assim que Cristo quis. E o povo seguir essa cultura, essa tradição, de acordo com lá no Velho Testamento. Tinha imagem de querubins no templo ali que foi edificado pelos apóstolos, vai seguir as imagens, não mais imagem de anjo, mas imagem de seu servo, imagem dos mártires. Qual patrística você leu? É patrística protestante, só pode ser. Aqui, ó. Eu tenho patrística também, estou estudando também. Fala também como foi pregado o evangelho, onde Pedro pregou que era a Roma pagã, que ali foi a sede, Pedro morreu ali, não sucedeu seu lugar e foi martirizado também. Que interessante. Cara, simplesmente tem base bíblica também, ó. Em Gálatas, o apóstolo Paulo, ele prega Cristo crucificado, a imagem do Cristo crucificado, ó. Porque os caras estão usando apologética, porque a Bíblia não tem como mais. A Bíblia defende e combate esses caras. A Bíblia deixa
é evidência, base bíblica para ter esse dogma de veneração das imagens. Interessante, ó. Se você for catar aqui em Gálatas, olha. Gálatas. Eu vou fazer outros vídeos desses, que é só o começo, né? Gálatas, ó. 3:1, ó. Mas sensato Gálatas, quem vos fascinou a vós, antes cujos olhos foi apresentada a imagem de Cristo crucificado. Ó. E se você for catar aqui, ó, Hebreus 13, ó. Lembrai de vossos guias, que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira, imitando a fé. Ó. Quem são esses? São os mártires. São esses que a igreja entendeu com o passar do século, e também no século 3 ali, e no século 1 e 2, as relíquias lá de Santo Inácio, né? Quando foi batizado, ali já teve a base das relíquias. Aqui, por quê? Lembrai deles. A Bíblia já está falando que é lembrai deles, esses mártires, que é as suas relíquias. Você presta culto de adoração às relíquias do mártir? Você presta culto de adoração às imagens via sacra? Não. De adoração? Não. Culto de honra. Veneração às relíquias. Ainda tem mais, ô pastor. Hebreus 6, ó, 12. O que de longe de vós, tornar negligentes, sejam imitadores daquele que pela fé e paciência se tornar herdeiro da promessa. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11, seja mesmo imitador como sou imitador de Cristo. Todos ali em Coríntios imitavam o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 11, 2. Que interessante, né? E se você for catar mais ainda, tem mais, pastor. Tem mais. Atos dos Apóstolos, 19. Olha uma relíquia aqui, ó. Deus fazia maravilhas extraordinárias por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinha tocado seu corpo era levado aos enfermos. E afastava-se deles as doenças e retirava-se os espírito maligno. A outra relíquia aqui, ó. Lá no século 2 já mostramos evidência. Lá no século 3 também já mostramos evidência da imagem de Nossa Senhora desenhada ali na catatumba, né? E se você for ver, eu estou estudando um pouco, eu conheço o básico da patrística, o básico, eu estou estudando. Mas já dá para combater esses caras. Aqui, se você for catar aqui, deixa eu achar aqui. Como surgiu as imagens, ó. Segundo Concílio, começou como isso, ó. Segundo Concílio, né? Foi o Papa Gregório Magno, do século VI, no século VIII, no segundo Concílio de Niceia, dogmatizou essa doutrina e autorizou a produção e a introdução nas missas, nas igrejas, nas alfabetização e na catequese, o uso de imagens e figuras. Em 1887, João Paulo II reafirma como legítima essa doutrina, esse dogma. Olha só que interessante, cara. O cara diz que estudou a patrística. Eu mal estudei a patrística. Eu conheço um pouco da patrística. Conheço Bíblia, um pouco da patrística. Já dá, ó. Tanto o último, o Papa João Paulo II reconheceu que foi o que aconteceu naquele concílio no século VIII, né? Que começou com isso, deu liberdade de culto, de honra às imagens, às relíquias esculpidas, desenhadas, porque o povo não sabia ler. O povo era analfabeto. Porque a igreja viu que o povo não sabia ler, colocou as imagens de escultura com um versículo bíblico, com base bíblica. Passando pelo pastoreio, pelo Papa, que é o porta-voz, sucessor de Pedro. Ter autoridade de ligar e desligar. Ó.
no século VIII. Ó. Então, você fala que nem o modo da igreja tinha as imagens e escultura de via sacra? Mas qual igreja? Só se for uma igreja protestante. Essas igrejas reformadas, essas igrejas neoformadas, deformadas, né? Que interessante. Aqui, ó. Mostrei, tem base bíblica. Mostrei no catecismo. Mostrei aqui, ó. Só você lá no 8º concílio ali, ó, de Nicéia, que começou tudo isso. E também o Papa João Paulo II, em 1887, confirmou isso. Simples. A igreja segue a tradição. Vocês não conseguem combater a tradição. Não tem como. A tradição aqui, ó. Bíblia, catecismo e a patrística. Os pais da igreja. O culto pagão ali, ele está renegando o culto pagão. Repreendendo o culto pagão. Por quê? Como vem a tradição segue lá. O Velho Testamento aponta o Novo. Se você for catar aqui, ó. Números 25, 18, Deus mandou Moisés fazer aquela serpente, aquela imagem via sacra. Números 21, 8 e 9. Quando o povo olhar para aquela serpente, é lá que o povo era curado. E essa Arca da Aliança, que era a imagem, também tinha 2 querubins para operar milagre e prodígio na casa de Obed-edom. 1 Crônica 13, 14. Ou então 2 Samuel, se não me engano, 6, do 11 e 12. 1 Reis 6, do 22 a 35, Ezequiel 41, 17 até o 26, imagem, escultura, figura humana. E se você for catar também, pastor, em 1 Reis 7, 25, tinha 12 bois. Se você catar também 1 Reis 6, 1 Reis 7, 25 tinha imagem de bois, de leões e querubins. E na cortina, você falou na cortina do tabernáculo ali, tinha querubins radicalmente bordado em Êxodo 25, 26, 1. Que interessante. Olha só que interessante. Vocês falam mal da igreja, vocês perseguem a igreja, mas vocês não conseguem provar nada. Porque a patrística, ela defende a igreja também. Que interessante. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Vocês conhecem como era o culto cristão, vocês conhecem como era daquela época, mas não se converte, fica nesse culto aí do fundamento de Martinho Lutero, desses reformadores. Salve Maria.